Queria te convidar para a gente estar orando antes de começar essa mensagem, e que Deus realmente toque no nosso coração. É algo que tem queimado aí no meu coração esse tema. Então queria te convidar para junto comigo fazer essa oração, para a gente estar conectado com aquilo que Deus quer transmitir para a gente. Oremos. Pai, eu te agradeço por esse momento e te peço a tua direção nesse momento, que nós possamos estar com o coração aberto para ouvir a tua palavra, Senhor, e tomar decisões que vão fazer a diferença nas nossas vidas. Nós te entregamos esse momento, essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Então, tem aqui uma imagem, né? A primeira coisa que vem na sua cabeça quando você vê uma imagem como essa aí, o que é? Largada, corrida, que mais? Gincana, ok, que mais? Competição. E é exatamente sobre tudo isso que eu quero falar, só que eu tenho um tema aqui especial, né? Começar bem ou terminar bem. O desafio de permanecer. Deus tem gerado isso no meu coração, porque eu percebo que na nossa caminhada cristã, é muito comum, e certa vez eu li num livro que nós ainda veremos, infelizmente, muitas pessoas que caminham com a gente do nosso lado, abandonando, desertando. Deixa eu te perguntar agora para ver que isso realmente é uma verdade até no nosso meio. Quem aqui tem um amigo que já caminhou com Jesus, mas hoje anda afastado? Levanta a mão aí. Olha para o lado aí. Não, levanta a mão, aí olha para o lado. Todo mundo praticamente. E eu percebo que o grande ponto dessas pessoas, desses irmãos, e nós temos que ter isso bem consciente, de que nós não somos melhores do que ninguém. Não é porque você está aqui, eu estou aqui, que me faz melhor do que algum irmão que se desviou, por exemplo. Não, nada disso. A Bíblia fala, em 1 Coríntios 10, 12, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então isso não é um orgulho, não é uma arrogância, mas nós precisamos entender que isso é uma realidade. Pessoas que caminhavam conosco, e eu tenho exemplos na minha vida, de amigos que começaram a caminhada comigo, me converti em 2005, e aí no meio do caminho já abandonaram. Talvez, você que está aqui, talvez muitos estão aqui, podem não estar no que vem. Poxa, pastor, que praga nessa? Não é isso não, irmão. É porque se nós não vigiarmos, se a gente não estiver atento, ligado nessa ideia de ser cristão que a Bíblia ensina, nós seremos os próximos. Então essa mensagem ela tem esse objetivo, para que você entenda e reflita que a nossa vida é uma corrida, que a nossa vida é uma batalha sim, e que é um desafio permanecer com Deus. Não é simplesmente, levantei a mão um dia e agora eu vou morrer cristão. Você precisa permanecer, e para isso nós vamos entender que você tem que tomar algumas decisões. Certa vez eu ouvi que, bem assim, o que é preciso para você ir para o inferno? E a resposta é, nascer e não fazer mais nada. Só seguir o fluxo da vida. Exatamente isso. O contrário é verdadeiro. Para você conhecer Jesus, você precisa então entregar voluntariamente sua vida e tomar algumas decisões que cabem a um filho de Deus. Então eu queria te dizer uma coisa, melhor do que começar bem é terminar bem. Eu quero já começar com isso porque nós estamos aqui numa caminhada com Cristo. Uns têm 10 anos, quem aqui tem 1 ano de cristão, que você se converteu, que você aceitou Jesus? Quem tem aí 1 ano ou menos, 1 ano para baixo? Aí, tem alguns. Quantos tem aí até 5 anos? Tem uns 5 anos de convertido, beleza? Nossa, eu estou esperando quando eu perguntar mais de 10, que ninguém está levantando. Quem aqui tem mais de 10 anos de convertido? Aí, ó, nossa. Quem aqui tem mais de 20 anos de convertido? Aí, ó.
mais maduros, né, na fé. Pelo menos de idade. Todos nós estamos numa caminhada com Cristo. E eu bolei uma frase aqui, olha, não sou muito de bolar frase não, mas Deus me deu isso aqui, eu coloquei assim, eu acho que tem aqui no slide, aqui ó. Creio que o maior desafio da vida cristã não é fazer coisas para Deus, e sim permanecer em Deus. Porque, biblicamente falando, Judas fez coisas para Deus. Você lembra de Judas? Fez muitas coisas para Deus. Pessoas que abandonaram a Deus certa vez, certo momento, fizeram coisas para Ele. O desafio, na verdade, o que vai, biblicamente eu entendo dessa forma, o que vai fazer você passar aquela linha de chegada, não é como você começou. Porque eu me converti, eu fui para o ministério tal, eu servi a Deus. Tá, mas e aí? Tem gente que... E aí isso vai variar de temperamento também. Tem temperamentos que começam com tudo. Você assim, começa a ler um livro, naquele gás, né? Pô, vou ler esse livro aqui, ó. Prefácio, introdução. Primeiro capítulo, você já está se achando, né? Cara, e esquece o livro lá. Aí não, agora eu vou começar a ler outro, porque eu consigo ler 2 ao mesmo tempo. Aí você está ali, introdução, pai... Aí deixou 2 parados, você começa as coisas e não termina. E o brasileiro, em particular, ele tem essa tendência, ele começa as coisas e não termina. Quantos aqui, né, falam, não, esse ano vai, esse ano é o ano do emagrecimento na minha vida, né? Vai, Senhor, né? E aí corta ali a coca, corta o açúcar, corta a carne, e só basta vir uma festinha e você já esquece tudo, né? Opa, vem para cá. Hoje mesmo eu comi Olha, hoje eu matei saudade da minha cidade. Olha, eu comi um tambaqui. Você que nem sabe o que é isso, ó. Tambaqui é o melhor peixe que você pode comer na sua vida. A propaganda aí, né? Quem já comeu um tambaqui aí? Olha aí, é bom ou não é? Nossa, mãe, com limãozinho ali. E a mãe do Fábio trouxe, fez pra gente, olha, delícia. Por que eu falei do tambaqui? Do regime, obrigado. E aí a gente tem essa tendência de ficar, poxa, eu vou fazer tal coisa, e aí desiste. E na nossa vida com Deus é muito comum que aconteça isso. Às vezes você faz propósitos com Deus. Não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Não, esse ano eu vou meditar todo dia. Não, esse ano eu vou amar meu irmão. Não, esse ano vai. E aí, a intenção é até boa, mas... basta uma situação complicada e você e eu me coloco nessa, estou pregando na verdade para mim isso aqui, eu estudei, eu estou pregando para mim isso aqui porque eu quero terminar bem. Quem aqui quer terminar bem também? Dá um grito aí, vamos terminar bem e nós vamos entender um pouco sobre isso. Tem esse versículo aqui, ó, Hebreus 12:1. Está cortando ali, né? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Olha, gente, no nosso desafio de permanecer, coisas vão nos atrapalhar. Você sabia disso? Vão nos atrapalhar. E do pecado que nos envolve, vai ter pecado sendo lançado na sua vida, e aqui fica muito claro, se tem uma coisa que barra, que trava o seu permanecer, é o tal do pecado. E é muito abrangente quando fala pecado, né? E aí aqui a gente pode entrar em vários subpontos do pecado, imoralidade, fofoca, ira, orgulho, egoísmo, ciúme, entre outros. E corramos com perseverança. Fala comigo, perseverança aí, ó. Aí, ó. Foi um desafio para alguns aí, né? Não enrolar o R. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta.
Se você quer ser um vencedor, se eu quero ser um vencedor e chegar até o final, eu preciso não apenas correr, mas correr com perseverança. É o desafio de permanecer. Nós temos aqui eu tenho um raio-x para trazer para você, de Manassés e dos Gálatas. Rapidinho aqui, só para a gente entender o que eu quero trazer. Manassés, quem sabe quem foi Manassés aí? Foi um animal, foi uma cidade ou foi um rei? Foi um rei, muito bem. Se você falou animal, né? Espero ter sido bem baixinho, né? Foi um rei de Judá. Pai do Manassés foi o Ezequias, um baita rei, um bom rei. Só que Manassés começou a reinar com 12 anos, reinou por 55 anos, e ele é um exemplo do cara que começou mal, mas terminou bem. Olha aqui, eu não trouxe no slide, mas eu vou ler para você, só para você entender algumas das coisas que esse rei aprontou. Se liga, ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações inimigas. Ele reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Vai vendo. Ergueu altares para os Baalins. Baalins são pequenos deuses, e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e prestou culto. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes, ou seja, era um cara idólatra ao extremo. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício. Isso está lá em 2 Crônicas 33. Inclusive, você que gosta de ação, suspense, batalhas e guerras e mortes, você que gosta disso, vai ler a Bíblia. A Bíblia é incrível, você não tem ideia das histórias que tem aqui nesses livros aqui, né? Samuel, Reis, Crônicas, é incrível, você vai ver cada coisa. Praticou feitiçaria, adivinhação, magia, consultou médiuns espíritas, fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. E sabe uma coisa que ele fazia que era horrível? Ele não só era um pecador, um idólatra, mas ele também, por ser rei, ele trazia os outros também para fazer isso. Ou seja, trazendo para a nossa realidade, é um cara que não quer ir para a igreja, por exemplo, mas ele não fica só para ele ainda fala para os outros, não vai não presta não esse negócio aí. Na nossa realidade seria isso, um exemplo, né? É alguém que não quer Deus e ainda faz os outros também não quererem esse Deus. Então, é o tipo desse rei que a gente está falando. Consequência. Na nossa vida, tudo vai ter consequência. A Bíblia é muito clara, que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então não pense, pequei, não me aconteceu nada, não morri, não caiu um raio aqui do meu lado. Às vezes não cai mesmo não, mas vai ter consequência. Vai ter, porque Deus trabalha dessa forma. Se você não se arrepender, se tu tiver com arrependimento, ainda assim Deus pode dar uma lição só para você não esquecer disso, mas o caminho para todo pecado é arrependimento e confissão, a gente entende isso na Bíblia. E olha, no caso de Manassés, a consequência para ele, só para a gente já finalizar esse raio-x. O Senhor enviou contra eles os comandantes do exército da Síria, prenderam Manassés, colocaram um gancho no nariz e algemas de bronze. O brinco no nariz era significado que você era escravo daquele rei, do rei da Babilônia no caso aqui. Hoje não tem nenhum significado, né? Tem gente que usa, mas naquele tempo se você usava, já perguntavam, você é escravo de quem? Era assim que funcionava. Só que eu fico encantado com Deus. Eu me encanto cada vez. Isso é uma coisa que eu vejo acontecer na minha vida. Na sua também eu tenho certeza que é assim.
Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você fica louco por esse Deus. É assim ou não é? Quanto mais você conhece Deus, mais encantado você fica. Eu espero que seja assim com a sua esposa também, viu? Foi só uma piada isso. Teve um momento de transição. Pô, pastor, na verdade, quanto eu mais conheço, mais eu vou me decepcionando, né? Isso aí é um caso sério, né? É bom você procurar aí uma ajuda. Mas na vida de Manassés teve um momento de transição. Fale comigo, transição. Transição. É bem assim, eu acho que isso aqui eu tenho. Aqui. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Eu fico encantado com Deus, cara. Um cara que fez tudo isso, essa lista aqui horrível. Se fosse você, o ser humano ia falar o quê? Não. Aqui não tem essa não, mas eu me encanto com Deus porque Ele é Deus, eu sou só um ser humano miserável, pecador, assim como você, não me olha assim não. Deus é Deus e Ele reconhece que na verdade Ele quer a restauração do ser humano, e Ele fala, não, tudo bem. Quando a pessoa reconhece, quando a pessoa se humilha, Deus age com o favor dEle. Eu aprendo isso na Bíblia. E aí, existe algo que eu quero te dizer aqui. Toda vez que vem uma transição na sua vida, um antes e depois, e aqui fica até um alerta, tem que vir acompanhado de algumas práticas boas, trazendo para o nosso dia a dia. É impossível que você se diga um cristão e continue da mesma forma que você era antes de conhecer Jesus. Vou repetir isso aí. Antes você não conhecia Jesus, estava lá na vida, na gandaia, e fazia tudo o que queria, aí agora, se converte. Como foi esse processo, eu não sei, você se converteu. Se a sua vida não tem marcas de arrependimento, da sua velha vida, tem alguma coisa errada. Manassés agora, ele tem algumas atitudes boas, tem aqui, ele reconstruiu e aumentou o muro externo da cidade de Davi. Ele tirou do templo os deuses estrangeiros e a imagem que lá havia colocado. Ele restaurou o altar do Senhor. Ele fez algo que eu acho incrível. Você lembra que eu li dos feitos dele, que ele construía poste e adorava. Agora que ele entendeu, que ele se converteu, o que ele fez? Quebra tudo. Quebra, manda... Põe isso lá no lixo, acabou, é a minha velha vida. Agora você é uma nova criatura e deve ter novas atitudes. Amigo, a nossa vida precisa ter marcas de arrependimento. Não tem como dizer, sou cristão, sem mudança. Quando eu vou para a Bíblia, eu entendo que a palavra ela é repleta de coisas práticas. Não é apenas você falar que você mudou. Isso tem que ser demonstrado, isso tem que ser visto na sua vida. Um bom teste é você talvez perguntar para um amigo seu que conhece você antes de você conhecer Jesus. Se é sua esposa, pode ser também. Pergunta, eu queria um feedback teu. Você vê mudança na minha vida? Aí você vai ouvir. Se o cara falar, cara, não tem mudança nenhuma, tu ainda continua indo para a balada, tu continua transando, tu continua fumando, tu continua não sei o quê. Eu quero dizer para você que tem alguma coisa errada. Eu não, a Bíblia. Deus está dizendo isso. Tem que ter essa diferença. Então, desse raio-x, nós temos aqui um camarada que começou péssimo, que foi, nome do rei, gente? Manassés, e terminou bem. Agora, vamos para os Gálatas. Os Gálatas é aquele povo que eles começaram bem, mas terminaram mal. Começaram bem, mas terminaram mal. Gálatas 5:7 diz, vocês corriam bem. Passado.
Talvez você esteja aqui e pense assim: poxa, quando eu me converti, quando eu era um jovem, eu servia a Deus, a minha vida era dele, eu fazia ministério, eu era do louvor, eu fazia evangelismo, eu fazia, era passado, tudo passado. E agora você simplesmente estagnou. A hora que nós pararmos de servir a Deus é o começo da nossa queda. Vou repetir isso aí. A hora que eu parar de servir a Deus é o começo da minha queda. E aqui eu vejo esse raio-x bem definido. E eu quero perguntar para você: quem você quer ser? Manassés, que até começou mal, e aqui não leve em conta toda essa lista, trazendo para você, não. Só o fato de você não ter conhecido a Deus antes, já pode ser um paralelo de você relacionado a Manassés. Mas o que Deus não quer para a maioria aqui, para todos, é que você tenha começado bem e termine mal. Deu para entender então? Só uma introdução aí. Eu queria falar de um homem que ele me ensinou muito. Olha, esses dias aí eu estava estudando sobre um homem chamado Gaio, lá do livro de 3 João. Sabe, João, o último apóstolo que morreu, ele escreve ali uma carta incrível para esse homem, e eu faço questão de ler aqui alguns versículos, porque é bem curtinho. Esse é um dos menores livros aí, só tem 15 versículos. Ali, você quer começar um livro e terminar, ó, comece por 3 João, aí quando perguntarem, já leu um livro? Já. 3 João, é um livro, na verdade? É um livro dentro de um livro. 3 João, e eu quero trazer para você isso, porque tem tudo a ver com a nossa mensagem. E eu vou ler aqui o 3 João 2-4, na versão, na NVT, que me trouxe um entendimento legal. Diz bem assim: amado, para Gaio, né? Espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram da sua fidelidade e de como você vive de acordo com a verdade. Eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade. Sabe o que eu aprendo com Gaio? É que Gaio, esse homem lá de 3 João, ele é um cara que ele conseguiu manter a sua fidelidade. Sabe, vai ter um momento na nossa vida, para alguns talvez já tenha acontecido, para outros ainda vai acontecer. Vai chegar um momento na nossa vida que você vai ser posto à prova. Presta atenção, que você vai ser posto à prova. E aí pode ser na área sexual, pode ser na área financeira, pode ser na área caráter, pode ser em várias áreas. Mas nós passaremos por esse teste. E você vai precisar se posicionar. Eu tenho pensado muito sobre isso, porque eu não quero desfalecer. Eu não quero fracassar. E para isso eu tenho algumas estratégias, eu vou já te falar algumas delas, que eu estou sempre trazendo na minha mente, porque eu entendo que a minha vida, ela só tem um objetivo. Não é ganhar dinheiro, não é ser famoso, conhecido, não é ter muitos bens ou qualquer outra coisa nesse tipo. O objetivo que eu já tenho bem claro para a minha vida é de que eu preciso levar essa mensagem para o maior número de pessoas possível. E que minha maior alegria não é, na verdade, uma outra a não ser estar fazendo a vontade de Deus.
E se Deus já tocou assim no meu coração, eu creio que Ele tem tocado em alguns aqui também. Se não tem tocado, não tem gerado isso no teu coração, eu quero que você viva dessa forma, porque não existe coisa melhor do que você acordar com o objetivo de entender que vai ter situações difíceis, complicadas, mas que isso não vai abalar definitivamente a sua fé. Porque você tem um objetivo, tem um foco, tem um alvo, que é agradar a Deus. Custe o que custar, doa o que doer, a minha vida, ela só vai prestar, gente, se for para ser usada para Deus. Já entendi isso. Deus já deixou bem claro para mim. É para o reino, é para Ele. Voltando, mas vai ter um momento da sua vida que você vai ser colocado na parede. Eu tive alguns momentos assim já. Eu vou compartilhar só em 1 minuto. Certa vez, eu, jovem, né, com toda energia, todo gás e muita alegria para Deus, eu tinha a minha área de fraqueza, e você tem a sua área de fraqueza também. E eu tinha um celular muito legal, só que esse celular, ele estava sendo uma tentação para mim. Na verdade, não o celular, tá, gente? Por favor, me entenda. Mas, na verdade, a liberdade que você tem com o celular. E eu não vou influenciar você a fazer o mesmo, tá? Foi uma coisa que Deus gerou no meu coração, e Ele falou assim: dá um fim nesse celular. Quer ser radical? Quer viver uma vida que preste? Quer permanecer? Tem algumas etapas. Dá um fim nisso aí. Aí, sem hesitar, eu sempre fui muito apaixonado por Deus. E se Ele falar, a hora que Ele fala, eu faço na hora, independente de qualquer coisa, eu paro tudo e obedeço. E aí eu peguei meu celular e coloquei uma música que eu mais gosto aí, né, uma da banda Hillsong. E aí coloquei para tocar. Imagina a cena, né? Celular aqui tocando uma musiquinha, aí eu peguei ele, lá em Manaus isso, né? Quem já foi lá em Manaus, na igreja? Aí eu fui lá, né? Subi ali no estacionamento, lá no fundo, aí fui de carro até lá atrás, e aí peguei esse celular, tocando aquela música linda, e eu vi uma parede de concreto, celular, parede de concreto, celular, música. Ali foi um dos meus desafios. Ali foram uma das provas que Deus me deu. E eu falo para você uma coisa. Parte do plano de Deus tem se cumprido na minha vida por uma decisão como essa. E aí eu peguei o celular, pá! Ele ainda ficou cantando a música, com os fiozinhos assim para fora, né? Aí eu falei, miserável, vem cá, né? Peguei, não... Travei os dentes assim, com muita raiva, né? E pá, de novo, quebrei. Olha, gente, talvez você não tenha coragem de quebrar um iPhone. Mas eu quero te incentivar a ter coragem de dizer não para as suas vontades. Outro sim, você não vai permanecer. Não é apenas uma boa intenção que vai fazer você permanecer. Não é apenas você dizer que você quer permanecer, você tem que demonstrar isso de alguma forma. E nós temos vários exemplos na Bíblia. O de Abraão foi lá, né, quando ele quer sacrificar o seu filho Isaac, e Deus fala não. Eu estava esperando Deus falar, não meu filho, não quebre esse iPhone. Só que ele não falou. Porque eu cria que Deus podia me dar um novo. Isso é uma piada lá de Hebreus, né? Que Abraão, ele cria que ainda assim ele podia trazer de volta se ele matasse Isaac. E ali foi uma prova na minha vida, e eu percebi que Deus sorriu. Naquele momento Deus falou assim, beleza filho, é por aí. Permanecer tem dessas. Você já teve algum embate na sua vida? Que você precisou se posicionar? Que você estava ali, ó, cara a cara com o pecado, e às vezes é coisa de segundos, às vezes você tem mais tempo, às vezes é um estalo, e você precisa decidir ali,
E se você não fizer a escolha certa, a sua vida pode ficar arruinada. Aí tá, voltando para cá para Gaio. Esse cara, ele já era idoso, ele foi um filho na fé de João, e João fala, alguns dos irmãos falaram da sua fidelidade, e de como você vive de acordo com a verdade. Fidelidade que tem tudo a ver com o permanecer. Fidelidade aqui tem tudo a ver com o permanecer. Se você é fiel, você vai permanecer. 1 João 2,19, se eu não me engano, num dos dilemas de João, poxa, mas será que essa pessoa saiu do meio de nós? Será que ela era filho mesmo? E ele fala bem assim, saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Eu não quero ser reconhecido como alguém que nunca foi. Eu quero dedicar a minha vida e eu quero te incentivar, você que está aqui me ouvindo, dedique a sua vida para Deus, dedica a tua família para Deus, os teus dons para Deus, a tua energia, o teu respirar, tudo seu para Deus, que não seja apenas um domingo que você é de Deus, pelo contrário, que você demonstre realmente que você é um cristão, ali de segunda a sexta. É o que eu sempre falo para os jovens, ser crente sábado e domingo é muito fácil. É ou não é? Pô, que legal, você vem, ouve um louvor, fala com os irmãos e canta e chora, né? O grande desafio do cristão, de nós, gente, é segunda a sexta, que é onde você vai estar ali de cara com aquela situação e você vai precisar se posicionar. Ali que é o nosso desafio. Eu trouxe aqui o que pode fazer você desistir. Talvez você está aqui me olhando e já está meio querendo abandonar o barco. Já está pensando, vou trair minha esposa, saindo daqui eu já vou fazer essa coisa errada. Não, essa semana eu acabo com essa parada. E eu quero te trazer esse texto, porque ele é bem real para o que eu quero dizer aqui. Dois homens que começaram até bem, mas terminaram mal, e que nós não sejamos como eles. Diz aqui, ó, Timóteo, meu filho, acompanha comigo aqui esse texto. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé, entre eles estão, e aqui Deus dá nome, gente, Himeneu e Alexandre. Naufragaram. Eu poderia dar um tema novo para essa mensagem, não naufrague na fé, como Alexandre e Himeneu. Olhe para mim, não sejamos Alexandres e Himeneus, não sejamos. Beleza, eu não quero ser, mas o que a Bíblia fala? Está aí no próprio texto, vem comigo aqui, ó. Para que seguindo-as você combata o bom combate, mantendo, aqui é o segredo, ó. O que você precisa fazer para não naufragar na fé? Você que não quer naufragar na fé, você que quer manter a sua vida com Deus até a sua morte. Essa semana eu estava ouvindo, o pastor Leandro foi nos Estados Unidos, recente, aí ele foi lá na casa do pastor John, o pai do pastor Davi, o fundador da NIB lá, né, em Manaus. E aí ele dá um recado, ele grava um vídeo com o pastor John, e eu achei incrível aquilo, porque, olha, eu quero chegar no final da minha vida, velhinho de cabelo branco, não estou longe do cabelo branco, eu quero chegar no final da minha vida, com essa mesma convicção, e eu quero que você saia daqui hoje, impulsionado essa mesma decisão, gente. E independente se você é adolescente, jovem, adulto, jamais de idade, a sua vida ainda pode gerar muito fruto para Deus. Não pense, já estou muito velho, ou já fiz demais. Não, precisamos permanecer e perseverar. E ele grava um vídeo e fala, olha jovens,
mantenham-se firmes, não desistam. Aí ele cita ali uma coisa que eu achei incrível: sirvam a Deus, o resto tudo é bagaço. Você entendeu? Sirva a Deus é o que vale, o resto tudo é bagaço, não vale nada, é pó. Todas as suas conquistas pessoais, ele está querendo dizer, são importantes? São, não tem problema você ter, você ser, não. Mas o objetivo principal, o que deve guiar, reger a sua vida, é a sua comunhão com Jesus. Isso me empolgou, sabe? Isso me deu uma energia, isso me deu sabe quando você pega ali uma injetada de ânimo, de encorajamento, alguém fala alguma coisa para você, eu me senti encorajado, falei, é isso, eu quero, eu vou. E eu quero que você chegue no final da sua vida assim. Independente se você daqui para trás não fez nada, ou estava só meio que de passagem pela vida com Deus, mas você pode, a partir de hoje, dedicar a sua vida, entender que você tem um valor, que você tem um propósito a ser cumprido, e que nós temos esse desafio de permanecer, outro sim, naufragaremos na fé como esses dois camaradas. Eu não quero. Então ele fala, o que é que você precisa fazer? Por isso naufragaram na fé. Aqui, ó, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram. Então, se você não manter a sua fé, se você não manter acesa a chama do seu coração, você vai esfriar e você vai cair como esses caras. Por isso que eu bato muito nessa tecla, não adianta apenas vir na igreja, não adianta apenas fazer um ministério, se você não estiver colocando chama no seu coração, se não estiver colocando palavra, oração, comunhão, você vai esfriar. Esses caras eram fazedores de coisas, eles estavam servindo, estavam em ministério, mas eles perderam a noção, a ideia, eles perderam a fé, saiu da vista deles, se perderam com outras coisas. Perderam, não manteram a fé e a boa consciência. Por isso naufragaram na fé. Como que você pode manter a sua fé? Como? Seguindo o que Deus manda, obedecendo principalmente a palavra dele. Obedecer é a chave. Obedecer a chave a Deus, à liderança, aos pais, às autoridades, obedecer. Quando você se rebela, quando você se revolta, você está indo contra aquilo que Deus quer. E você não vai colher, e você é um forte candidato a naufragar na fé. Que nenhum de nós aqui sejamos como eles, que naufragaram na fé, por isso. E essa semana eu tomei uma decisão, na verdade esse mês. Estava conversando com a Raíza, e nós entendemos que são duas palavras que tá em falta na vida cristã: disciplina e constância. Disciplina e constância. Nós não temos disciplina. Certa vez eu ouvi que, sabe por que você peca tanto e se arrepende, peca e se arrepende, peca e se arrepende, peca e chora e se arrepende? Falta disciplina. O que é disciplina? É você falar, vou levantar esse horário e vou fazer tal coisa, não vou comer esse doce, não vou, é disciplina, acabou. Falou, faz, não vou fazer. Você tem disciplina por um objetivo. Nós como cristãos não estamos tendo disciplina para lutar contra o pecado, para combater, e constância. Já percebeu? A maioria de nós está com Deus bem, aí levanta e cai, aí um dia está bem, um dia está mal, um dia ora, um dia sei lá o quê. E aí fica aquele climão com Deus. Eu estava em dúvida, na verdade, eu estava com duas mensagens, essa aí sobre climão com Deus. Aí às vezes você está de climão com Deus, sabe quando você está de climão com seu marido? Poxa, está ali, aí está na mesma casa e fica, nossa, eu tenho que pedir perdão, aí fica, talvez tem gente aqui assim, né? Poxa, a gente saiu brigado e está brigado até agora, e ele está falando sobre isso, e fica aquele climão e não flui. Com Deus às vezes é a mesma coisa, e não está tendo esse clima legal por desobediência, a culpa é nossa. Deus não está interessado em ficar de climão com você, ó. Já dá um abraço aí na sua mulher, ó, me perdoa, já ganha aí esse momento, aproveita aí a deixa da mensagem para, ó, desculpa, viu? Quero tirar esse climão,
te amo. Fala no ouvidinho assim. Nós precisamos de disciplina e constância. A nossa vida com Deus precisa ter isso. E eu vou falar depois aqui 5 coisas que eu pessoalmente uso na minha vida. E eu estava falando, né, sobre a Raíza, que a gente estava conversando. Nós estamos muito moles com relação ao pecado, essa é a verdade. Nós não estamos fazendo guerra, tempestade no copo d'água. É o tal do demônio, tem nada a ver. Não, tem nada a ver. Não, isso aqui não tem nada a ver. Não, isso, né? Não. E aí você não faz guerra, você não luta, você brinca com o pecado. E desculpa te falar, se você continuar assim, você vai naufragar na fé. Precisamos fazer guerra, precisamos fazer uma tempestade no copo d'água assim. Precisamos. A gente, por opção, não tem TV, né? E aí a gente estava, mas tem um notebook. Aí eu falei com a Raíza, né? Pô, vamos ver aqui uma Netflix? A gente, computadorzinho, meninos dormiram e vamos lá, né? Vamos tentar. Até o primeiro chorar, né? Sempre assim. Uma vez eu fui assistir um filme na casa de um amigo, né? O Felipe. A gente foi assistir Paulo, né? Sabe o filme? Quem já viu o filme Paulo aí? Muito legal, né? Só que aí tem 2, ele tem 2, tinha mais uma menina, cara, era pipoca para tudo quanto é lado, era grito, choro, chute. Eu nem entendi direito o filme, mas foi legal a comunhão. Ter filho é assim, né? Você sobrevive ali, se der, você assiste um filme, se der, você come, se der, você dorme. E se chorar, acorde, né? E não faz de conta não que a tua mulher te cutuca. Vai lá, marido, pega lá. Dinho já passou por isso, né, Dinho? É isso aí. Então aí, ó. Eu tava com a Raíza lá. Pô, vamos ver aqui o Netflix. Aí, a gente foi numa série. Cara, aí, aquilo estava incomodando a gente, olha. Primeiro que eu assisti um episódio já achando que era o filme, né? Eu sou muito bobo, sério mesmo. Falei, não, é um só, amor, vamos ver aqui rapidinho, já acaba. Aí depois pulou para o outro, eu falei, ué. Aí depois a gente foi ver, era 3 temporadas de não sei quantos episódios, cada um quase 1 hora. Aí eu já fiquei assim, né? Falei, caramba, olha quantas horas eu vou perder. Para mim é perder. Podendo estar com meu filho brincando, conversando, namorando, não, vou estar perdendo aqui. Esse é o meu entendimento, né? Mas, aí tá. Aí aquele negócio estava incomodando o nosso coração. A gente assistiu ali mais alguns poucos episódios, 2, 3, eu acho. Um pouquinho, acho que 4, 5. E era legal, o problema é que era muito legal. Muito legal. Foi um nível de coisa que prendeu. Porque assim, se não prende a nossa atenção, o primeiro já cai em 5 minutos ali, eu e a Raíza, né? Se não for uma coisa, guerra e ação e tiro, pai, a coisa que prenda, a gente não fica. Então, foi o que prendeu, era inteligente num certo ponto. Só que tinha algumas sutilezas que estavam incomodando o nosso coração. E eu estou falando aqui sobre fazer guerra. E a Raíza com pressão baixa, eu falei, misericórdia, será que ela está grávida? Teste de gravidez, nada, glória, porque a gente quer, mas não agora, né? Que é isso? E não baixava, a pressão baixa. Olha, e ela falou, amor, ela, né, que eu queria assistir mais. Ela falou, amor, vamos dar um tempo nessa série? Eu chorei, né? Falei, amor, a gente nunca assiste nada, né? Só que, claro que eu não falei isso. Eu falei, amor, eu também estou com a mesma impressão de que isso está no nível espiritual a parada. E paramos de assistir. Eu com dor, porque eu queria ver. Só que depois eu pensei, eu ia perder quantas horas, né? Mas ainda bem que parei. E nem fez falta. Faça tempestade. Eu estou falando isso porque Satanás, ele entra na nossa vida com sutilezas. Com uma cena que não tem nada a ver, aquilo fica na tua cabeça. Com aquela palavra que você não é acostumado no seu dia a dia, na sua vida, talvez ali um palavrão e você engole, porque é só um filme, aliás, é um filme, que mal tem? São atores. E aquilo vai entrando na sua vida, e quando você menos espera, você já esfriou com Deus,
você já está cético, você já está apático, Deus já não é Deus, o Espírito Santo não tem ação na sua vida, você esfria e você naufraga. Então, antes disso acontecer, eu já pulei disso aí, eu falei, tu é doido, está amarrado, vai! E aí a gente, é difícil, se você tiver alguma coisa boa para me indicar, me indique aí, porque olha, aí fui ver outro, pô, me indicaram esse, aí fui ver a primeira cena, já uma coisa indecente, eu falei, tu é doido, que é isso, cara? Ah, mas não tem nada a ver, pastor. Tem a ver sim, e tu está cego, tem a ver. Isso está entrando na tua cabeça, vai fazer parte da tua vida, talvez do teu caráter, do teu estilo de vida, e você falando, não tem nada a ver. Tem a ver sim, faça tempestade num copo d'água, lute, é isso. Aí agora eu vou te citar aqui rapidinho 5 coisas que te faz permanecer. Eu falei aquilo que faz desistir, né, que é você perder a fé e a boa consciência, e agora eu vou te falar 5 coisas que vai fazer você permanecer, e são coisas que eu uso na minha vida, que eu sou totalmente adepto a isso, faz na nossa vida, tem uma diferença, tem um impacto muito positivo, e eu quero apenas compartilhar com você algum deles. Eu chamo de combustível da vida cristã. Nesse ponto sobre permanecer. Primeiro, eu lembro do sacrifício de Jesus e onde eu estaria sem Deus. Você precisa de estratégias. Se você for para uma guerra, todo guenzo, quem conhece a palavra guenzo? Ninguém? Guenzo. Vai para a guerra, não sabe nem colocar o coturno, tem que colocar uma roupa aqui, tem que levar uma... Vai para a guerra todo guenzo para te ver. É alvo fácil, vai morrer rapidinho. Tudo isso que eu estou falando são coisas que nós precisamos usar como estratégias na nossa vida. Porque, gente, o diabo ele não está aí para brincar, não. O objetivo dele é acabar com a gente, é destruir. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Essa é a função do diabo, matar, roubar e destruir. Esse é o objetivo dele. Então, se nós não tivermos estratégias, seremos alvo fácil do inimigo. Se você não tiver ideias, se eu for por aqui eu vou me dar mal, se eu for por aqui, capaz de eu ser um vencedor. Então essas coisas são estratégias que eu uso e que está na Bíblia e nós precisamos usar juntos. Eu lembro do sacrifício de Jesus, e onde eu estaria se não fosse por Ele? Eu quero te perguntar uma coisa, como seria a tua vida sem Jesus? Onde você estaria se você não tivesse conhecido a Deus? Pensa aí. Uma coisa é certa, a maioria respondeu, em casa, né, na sua mente, eu te conheço, né? Estaria em casa dormindo. A nível espiritual você estaria caminhando para o inferno. Sem Deus, esse é o destino do homem. Sem Deus, essa é a eternidade que o homem passará, afastado de Deus. E eu trago versículos. Hebreus 12, 2 e 3 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à direita de Deus. Pensem bem naquele quem? Jesus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores, para que vocês não se cansem nem se fadiguem. Pensem. Gente, quando você estiver querendo desistir, querendo desanimar, querendo, vida, céus, azar, pensa em Deus, pensa em Jesus, no sacrifício dele. Se isso não te der uma energia, se isso não te der ânimo, eu não sei o que pode dar ânimo em você, viu? Cara, pensem bem naquele que ele suportou a cruz, a pior morte daquele tempo. Suportou a afronta, cuspiu na cara dele. Eu tenho estudado sobre Jesus e eu achei um absurdo. Eu já tinha lido, mas eu fiquei indignado, essa é a palavra. Ali naquele meio tempo da crucificação, tiraram a roupa de Jesus, colocaram ele no chão,
Colocaram nele um manto vermelho, colocaram uma coroa de espinho, um cetro na sua mão e ficaram ao redor dele, zombando. Vamos lá, Jesus, faça isso. Você imagina a cena? Você nunca tinha parado para pensar nisso? Ele foi humilhado por nós e não abriu a boca sequer uma vez para falar. Ele poderia, a Bíblia fala que se ele desse uma palavra, legiões de anjos iriam lá servi-lo e ia matar todo mundo. Prova disso é que ali naquele momento, na via, ele fala, eu sou, no momento, e cai ali uma quantidade de pessoas, não lembro exatamente quantas. Ele tinha o poder de fazer o que ele quisesse, mas era uma opção, senão não estaria aqui, você não estaria aqui. Não teria esse plano de resgate, de redenção. Então pense em Jesus, quando você estiver meio, o que eu estou fazendo da minha vida? Estou perdendo minha fé, estou ficando embaraçado. Lembre de Jesus, gente. Volte teu coração para Ele, agradeça por você lembrar do sacrifício dEle. Essa é a primeira coisa, então, que eu tenho usado. Pensar em Jesus. Pense nele. Segundo, eu foco no céu. Até nós cantamos aqui, né? Se eu pudesse imaginar. Olha, eu fico pensando, eu fico viajando, na verdade, no céu, e toda vez que me vem uma leseira, assim, sabe o que é leseira? Dá uma leseira na cabeça, meu Deus, eu já penso nesse versículo que eu vou citar para vocês. Isso aqui é um dos meus é um dos favoritos na minha vida. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, diz assim, por isso... Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados junto com Ele nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Olha, gente, isso é um consolo para a minha vida, isso é um consolo para a sua vida. Isso tudo vai passar. Isso aqui é só o aquecimento do jogo. A eternidade ainda vai começar. Por isso que eu não fico desesperado. Que não deu certo tal coisa. Que fui não sei o que roubaram não sei o que. Não, calma, isso tudo é passageiro. É tudo passageiro. Eu penso no céu. Lá nós vamos receber a nossa verdadeira vida com Deus, é lá que é a nossa comunhão. Aqui sim, aqui tem uma importância tremenda. É durante essa terra que você vai escolher para qual dos dois lugares que você vai, se com Deus ou com o diabo. Essa é a verdade. Então a importância desse tempo terreno é para você fazer a sua escolha. Depois disso, a Bíblia fala, segue-se o juízo, e para os salvos será a vida com Deus, e para os não salvos condenação eterna. Então eu penso em Deus. Senhor, obrigado, tem um lugar lá separado para nós, gente. A gente deu o Apocalipse ano passado, e o céu tem medidas. Quem fez Apocalipse? Obrigado, olha. Quem sabe a medida do céu aí? Tem medida? Quem fez Apocalipse deve estar assim, né? Caramba, eu lembro, é alguma coisa, sim, alguma coisa. Quem lembra aí, alguma coisa da medida do céu? É quadrado, sim, não, é retangular, ok. 2.200 quilômetros para todos os quatro lados. Para cima, para o lado, para frente, para trás. O céu tem metragem, e é para lá que nós vamos. É a Nova Jerusalém, gente. Eu fico encantado, quando você estuda Apocalipse, eu fiquei apaixonado mais ainda por esse momento, por esse lugar, por essa promessa. É a promessa, nós vamos estar de volta ao nosso lar. É lá que a nossa alma vai estar 100% alinhada com Deus. Segunda coisa, então, eu foco no céu. Terceiro, básico, amor a Deus e aos irmãos. Esse é combustível para você permanecer, combustível do amor. 1 João 2,9 diz, quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Amor a Deus, amor aos irmãos. Não tem como você falar, te amo, mas você não está nem aí. Não, o amor que a Bíblia fala, ele é demonstrado por ações.
Amor a Deus e aos irmãos é outro combustível que eu uso. Tá meio assim, meio para baixo, meio marlezeira na cabeça? Ame, chame alguém para sair, fala, ó, deixa eu pagar para você uma pizza hoje. Não estou me candidatando, tá? Só um exemplo, você pode fazer qualquer pessoa. Mas estou à disposição, somos 4, pensa isso, se quer mesmo. Chega, fala assim, ó, cara, queria te convidar, vamos fazer alguma coisa junto, vamos tomar um chimarrão, vamos sair para conversar. Ame as pessoas, compre um presentinho. Você se sente bem dessa forma, e Deus confirma isso no teu coração. Amor a Deus e aos irmãos. 4, eu entendo que tudo tem um propósito, que nada é por acaso ou um acidente, tudo. Romanos 8, 28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que são chamados de acordo com o seu propósito, tudo coopera. Poxa, fiquei desempregado, Deus está agindo. Ganhei um emprego, Deus está agindo. Terminou o namoro, Deus está agindo. Ganhou uma namorada, Deus está... Todas as coisas cooperam. Então eu entendo isso para não desanimar, porque às vezes quando Deus manda uma situação complicada, um embate, aí você pensa, poxa, Deus não me ama, agora eu estou perdendo a minha fé, e você vai esmorecendo, quando na verdade deveria ser o contrário. Aconteceu tal coisa? Amém, vamos para cima. Isso é Deus agindo, e ok, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Bola para frente. Deus está com você, e é Ele que permitiu que acontecesse isso. Então, não fique magoado, não fique triste, com uma bronca às vezes de Deus. Então, eu sempre entendo que tudo é plano de Deus. E por último, se alimentar diariamente. E aqui eu vejo que é um dos grandes pontos. Nós não gostamos muito de ler a Bíblia. Sendo bem franco com você. Você lê ali, um pouquinho no celular, e pega um versículo que mandaram para você, mas aquela disciplina e constância para se alimentar diariamente, está faltando. E se isso não acontece, lembre-se do candidato para naufragar na fé. Se não se alimentar, você não vai ter força para lutar, e você vai ser uma presa fácil. A Bíblia fala em Jeremias 15:16, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, pois elas são a minha alegria e o meu júbilo. Nós precisamos ter sede e fome de Deus, gente. Se você não for para a palavra, se ela não for a essência da sua caminhada com Deus, você não vai ter sustância, você não vai ter energia. E quando eu falo isso, eu sempre penso, aquela pessoa que, e aqui eu quero abrir um parênteses, uma queda a queda com Deus, uma queda não acontece de uma hora para outra. Uma queda não acontece de uma hora para outra. Assim como a gravidez tem 9 meses ali de preparação, uma queda, ela já está acontecendo na sua vida, e uma hora vai nascer, uma hora vai dar luz ao pecado. Por que eu estou falando isso? Porque se você não tem força na palavra, se você não é ligado na videira, você pode estar passando por um processo de queda que vai explodir lá na frente. Por isso que eu quero que a gente sonde o nosso coração nesse momento. Não é apenas você participar de um grupo ou de uma igreja, é muito além do que isso. É você sondar, cara, será que eu estou dando brecha hoje para algum pecado que vai explodir lá na frente? Sempre quando eu vejo situações de algum... Esses camaradas aqui, Alexandre e Mineu, ali não foi o final da história. Ali, na verdade, foi uma consequência de algo que eles já estavam fazendo antes. Sonde o seu coração. Qual brecha você tem dado para Deus hoje?
Tem alguma área da sua vida que Deus já tem falado para você, mas você tem desobedecido ainda? Saiba que você pode ser uma presa muito fácil para o inimigo. E esse pecado, quando der à luz, não pense que foi do nada. Tem sinais na sua vida apontando para essa situação. Às vezes no WhatsApp, às vezes em grupos que você está envolvido, às vezes filmes e séries que você tem visto, falei sobre isso, mas nós precisamos, o que vai nos dar força para lutar contra isso? É palavra. Queria chamar o pessoal do louvor, a gente já está finalizando. E eu quero finalizar fazendo um voto com você. Deus pediu certa vez para Josué fazer isso com o povo. Josué ele foi muito duro ali. Josué 24. Josué 24 fala bem assim, 14. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês querem servir. Escolham hoje, se é aos deuses dos antepassados, se é aos seus pecados, se é a sua imoralidade, se é a sua pornografia, se é a sua ira, se é o seu orgulho, ou ao Deus verdadeiro. E ele fala: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muitas vezes nós só lemos esse aqui, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas ele vem e pressiona aquele povo. E o povo fala: longe de nós abandonar o Senhor. Durante essa música, eu quero que você refaça os seus votos com Deus. Eu quero que você pense que áreas de sua vida possivelmente está tendo alguma brecha para Satanás estar agindo. Lembre-se de que é um desafio permanecer, e que mais vale você terminar bem do que você começar bem. Começar bem, gente, todo mundo começa. Já viu uma corrida? Todo mundo sai junto, é legal, é divertido. Só os melhores chegam no final. Melhor do que começar bem é terminar bem. Então eu queria que você fizesse dessa música uma oração, e você sondasse seu coração e fizesse um voto com Deus. Olha, eu quero renovar, eu quero, Senhor, te servir mais e mais, eu quero permanecer, eu não quero ser como Alexandre e Mineu, que a Bíblia dá nome para eles. Eu quero ser como Gaio, que entendeu a importância e permaneceu fiel e andou na verdade. Então eu queria te convidar para ficar de pé e vamos cantar isso para Deus. Você pode declarar isso para Ele. Queria desafiar você aqui nessa tarde, nessa noite, a você fazer esse voto com Deus. Você que entendeu que é um desafio permanecer até o final da sua caminhada cristã, e que você quer realmente fazer de Deus a sua força, a sua fortaleza. Você que quer chegar bem no final com Deus, entendendo aqueles pontos que podem te ajudar a você chegar lá bem, desprezando aqueles exemplos negativos que nós entendemos e vimos aqui de Alexandre e Mineu. E eu quero te perguntar para todos aqui, se você quiser viver essa vida que Deus quer para você, uma vida como a de Gaio, que mesmo velhinho, ele tinha permanecido fiel e andava na verdade. Quem aqui, e eu quero me incluir nessa, porque eu quero, quem aqui quer permanecer até o final da sua vida com Deus, dando frutos, amando, servindo a Deus? Levante sua mão bem alto. Você que quer, eu quero, essa é minha vida. Senhor, eu não quero ser como Alexandre e Mineu, eu quero ser como Gaio, eu quero andar, eu quero permanecer. Amém. Vamos orar por isso, que o Senhor veja cada atitude do nosso coração, e lembre-se
põe em prática tudo aquilo que você já sabe de Deus. Muitos de nós já sabemos muito de Deus. Agora é hora de praticar. E Deus te chama para colocar em prática esse cristianismo. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, te entregar a vida de cada irmão, cada decisão tomada aqui, Pai. Nós entendemos que nós queremos caminhar bem contigo até o final, que nós não queremos ter começado bem e ter terminado mal, Senhor, pelo contrário. Talvez aqui alguns tenham começado mal, mas vão terminar bem, porque essa é a tua promessa, Senhor. Gera no nosso coração, Pai, esse desejo por te servir, essa seriedade na palavra, se alimentar constantemente, diariamente, Senhor. Lutar contra o pecado. Nós queremos, Senhor, assim como Josué, que disse que ele e a casa dele serviria ao Senhor, nós queremos fazer esse trato, Senhor, com o Senhor, de que nada vai nos abalar, de que nada vai derrubar ou naufragar a nossa fé, Senhor, que nós possamos manter a fé e a boa consciência, Pai, para caminhar com o Senhor numa piedade, numa vida que te agrade, Senhor. Ó Pai, olha por nós, que nós não possamos desertar, que nós não possamos desanimar, e que se por acaso vier o desânimo, nós possamos lembrar, Senhor, do teu sacrifício, através de Jesus naquela cruz, que nós possamos lembrar, Senhor, que nós vamos morar no céu, que existe uma promessa de um lugar novo, e de que tudo isso vai passar. Gera no nosso coração, Pai, essa fé, essa esperança, e que nós possamos permanecer até o final dos nossos dias aqui na terra. Nós te pedimos por isso. Renova a força de cada um, a energia, a fé, a esperança de todos, no nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe, vá na paz do Senhor.